Às vezes, em nosso cotidiano, enfrentamos dilemas em situações que vão contra aquilo que sempre acreditamos e que automaticamente nos levam a questionar se realmente aquilo é de fato como acreditamos ser ou se existe algo mais que não sabemos ou até mesmo se estamos equivocados em nossa compreensão. Porém, ao mesmo tempo, algo bloqueia o avanço da dúvida e então vem a sensação de desconforto, medo, insegurança, como se estivéssemos fazendo algo de errado. Por que isso acontece? O medo de questionar crenças religiosas profundas é uma experiência psicológica comum e compreensível, resultante de vários fatores interligados. Vejamos os principais. Dissonância cognitiva. Este é o desconforto mental que ocorre quando uma pessoa mantém duas ou mais crenças, ideias ou valores contraditórios. Questionar uma crença central, como a fé em Deus, entra em conflito direto com anos de ensinamentos, experiências e identidade pessoal. Para reduzir essa dissonância, a mente muitas vezes resiste à nova informação, gerando ansiedade e medo. Doutrinação e medo do castigo. Muitas religiões ensinam desde a infância que a dúvida é um pecado e a descrença leva a um castigo eterno, o inferno. Esse medo, internalizado ao longo de anos, pode criar uma barreira psicológica poderosa contra o questionamento, funcionando como um mecanismo de autodefesa da própria crença. Isolamento social. A identidade religiosa está frequentemente ligada a uma comunidade, família, igreja, amigos. Questionar a fé pode levar ao medo real de rejeição, ostracismo e perda de todo um sistema de apoio social e emocional. Angústia existencial. As crenças religiosas fornecem respostas para algumas das questões mais difíceis da vida: propósito, moralidade, vida após a morte. Abandoná-las significa confrontar a incerteza, a ausência de um propósito cósmico e a finalidade da morte. Esse confronto com o vazio existencial pode ser aterrorizante. Conclusão. O receio de questionar é um sinal de que a crença está ancorada mais na emocionalidade, no medo e na dependência social do que na convicção racional. O caminho da razão exige coragem para enfrentar a incerteza e a responsabilidade de construir o próprio sentido. Duvidar é o primeiro ato de liberdade e também o primeiro passo para o abismo. Desde crianças aprendemos que a dúvida é perigosa, que o questionamento é sinal de fraqueza espiritual. Não questione a vontade de Deus, dizem. E assim, o medo se instala, silencioso, íntimo, paralisante. Freud sugeria que as crenças religiosas funcionam como uma extensão psicológica da infância. Deus é o pai, que nunca morre, a figura de autoridade que protege, pune e decide. Questionar a fé, portanto, é como desobedecer ao próprio pai. É romper com a segurança emocional de quem sempre acreditou estar amparado por algo superior. Por isso a dúvida dói. Ela não é apenas intelectual, mas existencial. Duvidar é admitir que talvez estejamos sozinhos no universo, e poucos suportam essa solidão. Duvidar exige coragem, porque pensar por si mesmo é um ato solitário. É sair da multidão e caminhar em terreno desconhecido. Mas é também ali, nesse deserto de incerteza, que nasce o espírito livre. É nesse vazio de respostas prontas que nasce a verdadeira consciência. O medo de questionar vem, em grande parte, da culpa ensinada pela religião. A culpa é a muralha que protege o dogma. Ela nos faz sentir que pensar é traição, que investigar é pecado, que a curiosidade é uma ameaça à salvação. Mas pergunte-se, se a fé é verdade, por que ela precisa ter medo da dúvida? Por que precisa se proteger da razão, da ciência, da filosofia? Descartes construiu toda a filosofia moderna sobre um gesto simples: duvidar de tudo. Penso, logo existo. Essa frase não é apenas uma constatação, é uma libertação. Ela diz que a existência não depende de crença, mas de consciência. Bertrand Russell dizia que o cético não é aquele que nega tudo, mas aquele que não aceita nada sem prova suficiente. O cético não é o homem que nega,
mas o homem que não aceita a verdade de uma afirmação até ter motivos para isso. Carl Sagan completaria: não há nada de errado em questionar. O que é perigoso é acreditar sem questionar. Talvez o medo de questionar seja o último elo da corrente. E quando ele se rompe, tudo muda. Não porque encontramos respostas definitivas, mas porque finalmente aceitamos viver em busca delas. A dúvida é desconfortável, sim, mas é o preço da liberdade. E a liberdade de pensar, de errar, de descobrir, é a mais autêntica experiência humana. Então, se algum dia você sentir medo de questionar sua fé, lembre-se: esse medo não vem de Deus, vem do costume de não pensar. E todo hábito pode ser desaprendido. Se você gosta deste tipo de conteúdo, deixe seu like e compartilhe. E se ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se e acompanhe mais conteúdos ao longo de nossa jornada reflexiva.